Vou falar nesse vídeo uma história que sempre me marcou muito e é uma coisa que me ajudava a lembrar de algumas coisas, de por que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer, né? Quando a gente estava na faculdade de medicina, né? Quando eu estava na faculdade de medicina. Eu não vou dizer pra você que eu sou um cara perfeito, né? No sentido de, porra, então você foi 100% muito bom. Não. Mas talvez o bom que eu tenha, ele seja por causa desse pensamento, entende? Então eu fiquei melhor do que eu poderia ser, né? Se isso é bom ou não, ok. Mas, querendo ou não, isso me estimulou a buscar ser o melhor no que eu pudesse fazer, né? E no que eu pudesse oferecer também. E a história é o seguinte, o ambulatório da FRJ, né, do Hospital Universitário, ele recebe muitos pacientes. Acho que é o ambulatório mais cheio, assim, do Rio de Janeiro como inteiro, do estado do Rio de Janeiro. E todo dia de manhã a gente via uma fila grande assim dos pacientes entrando no hospital, né, para começar os atendimentos. Os pacientes chegam mais cedo e ficam ali numa fila. A fila fazia volta, assim, uma coisa, sabe, muito muito diferente. E até aí tudo bem, né? Tá aí tranquilo. E uma das coisas que a gente observava, né, quando você conversava com o paciente lá, era que era muito comum isso, tá? Muito comum isso. O paciente morava na cidade que era tipo 2, 3 horas do hospital universitário, né, que ficava na cidade do Rio de Janeiro, para receber um atendimento. Então, às vezes você tinha umas histórias que era assim, eu acordei 4 e pouco da manhã hoje, né, e aí a pessoa, ela ia lá para o ambulatório, né, ficava horas, né, esperando, para no final você fazer uma consulta que era muito rápida, muitas vezes era só para renovar alguma coisa, e às vezes para ver alguma coisa, mas enfim, rápida, né, relativamente rápida, assim, consulta normal. E quando a gente tá lá do outro lado, a gente não tem noção disso, né, cara? A gente não tem noção disso, entende? E o que me lembrava sempre era conversar com os pacientes, e aí o paciente sempre falava isso, assim, né? Então, tava lá na faculdade, tava cansado, poxa, de prova pra fazer, dormi mal à noite, eu só queria ir embora pra casa, sabe? Só queria, enfim, ficar de boa, estudar pra matéria, ou então tava atrasado pra fazer alguma outra coisa. Então, nesse cenário, eu vi que eu perdi um pouco da minha sensibilidade, e eu acabava ficando meio preguiçoso, meio lerdo, assim, aquém do que eu poderia fazer, né? E essas histórias, né, esse contato que eu tive com os pacientes, de conversar com os pacientes, eles sempre me davam uma lembrança que era tipo assim, cara, você tem que fazer mais, cara, sabe? Você tem que estudar mais, você tem que, assim, mesmo que você estiver cansado, sabe? Tenta tomar um café, não sei, entende? Tenta tá ali, tá conversando com o paciente, tenta dar o seu melhor pro paciente, entende? Tenta saber bem, assim, do que você tá acompanhando, porque isso vai fazer muita diferença, entendeu? Tenta trabalhar bem no máximo que você puder fazer, entende? Novamente, cara, não gosto de me colocar como perfeito, nunca me vi assim, né? O melhor, não, longe disso, eu acho mediano ali. Mas se tinha uma coisa que me motivava, e até hoje eu penso nisso, cara, lembrar que do outro lado tem outra pessoa que talvez vai exigir muito de você, vai querer de você, entende? Porque essa pessoa tá sofrendo muito mais que você, e essa pessoa ela fez muito esforço só para ver você, sabe? Hoje eu já sou médico, hoje eu trabalho com pesquisa, eu não trabalho com assistência direto por enquanto, mas o meu objetivo é trabalhar com assistência, né? E sem dúvidas o que me motiva a querer saber mais e, enfim, no que eu faço e também o que eu quero fazer são essas histórias, né? Essa história de lembrar que, cara, talvez eu seja a última pessoa que a pessoa vai depositar ali uma esperança, e nesse cenário eu não posso ser a pessoa que fala eu não sei, né? Tudo bem, às vezes você não saber, acho que também a gente não pode ficar se cobrando nesse ponto, mas eu vou tentar ser o melhor possível de saber que eu sei de alguma coisa ou que alguma decisão que eu vou tomar ela vai ser uma decisão muito boa, muito lúcida. Isso sem dúvidas vai melhorar a vida daquela pessoa, né? Eu consegui entregar para uma pessoa que fez um esforço danado para me ver o melhor que eu poderia fazer, né? E você, se estiver agora na faculdade de medicina, cara, eu não sei em que período que você tá, mas se você está no primeiro período, você estudar melhor anatomia, eu te garanto que você vai sim ser melhor, entende? Se você estudar melhor tal matéria, você vai ser sim melhor. Se você buscar se preparar o máximo possível, de estudar mais, de ler mais,
entende? De acompanhar médicos, se for possível, entende? De se envolver em pesquisa científica, que vai, querendo não, refinar o teu pensamento como médico, de talvez ter uma oportunidade fora, que seja, que vai te garantir uma visão diferente de medicina. Cara, tudo isso vai contar muito para no final, um belo dia, numa tarde, né, você receber um paciente e você seja, né, ser talvez a última esperança para aquela pessoa. Tudo que você fez ao longo da faculdade, da residência, ou talvez anos de trabalho, vai ser definido ali para aquela pessoa, né? Para você é só mais um atendimento, mas você pode ter certeza que para aquela pessoa pode ser a última esperança, né? Então, acho que a mensagem que eu queria passar para vocês para a gente que é médico já, né, ou que é estudante de medicina, tudo que você fizer na medicina, né, não necessariamente a assistência, mas tudo que você faz que está relacionado à medicina, sempre tenta lembrar dessas histórias e sempre tenta criar e observar isso, porque isso vai dar uma energia muito maior para você fazer o que você faz, né, e naturalmente muito mais lucidez também para focar e buscar ser um estudante melhor, né. Qualquer pessoa que falar que não, cara, você pode fazer qualquer coisa, não tanto faz, ou qualquer outra coisa do tipo, cara, ou ela não sabe o que ela tá falando, ou às vezes ela tá só brincando, mas não é sério, né? Beleza, né? Ou, de fato, a pessoa só não entendeu isso, entende? Ela nunca parou para observar isso. Porque, bom, se você é um ser humano, né, você minimamente ali, você vai observar isso, cara. E isso é uma parada muito forte, assim, sabe? Várias histórias. Uma delas, por exemplo, era de você ver avós, né? Isso é uma coisa que a gente via muito na pediatria, né? Que era o avô largava tudo que estava fazendo para levar o neto para consulta e aquilo. Acordava cedo, ficava horas e pegava 3 ônibus, aquela coisa toda. E você vai lá, né, fazer aquele atendimento para aquela pessoa. Isso, cara, isso me marcou muito. Então, me trouxe essa mensagem, né? E, enfim, tudo que eu faço, eu sempre tento lembrar o máximo possível. Às vezes você esquece, né? Mas sempre o máximo possível isso, porque isso é uma coisa importante, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí.